Oi, gente, bem-vindos ao Estrada Fitness com Débora Albuquerque e hoje vamos começar com um tema que é um tabu aqui no nosso meio fitness, que são os famosos hormônios. E estão ao meu lado dois médicos renomados, Dr. Roberto Cressoni e Dr. Bruno Salomão, para contar um pouquinho desse mundo dos hormônios. O que você tem para falar sobre a reposição hormonal, doutor? Quando nós começamos a falar em hormônio, uma das primeiras coisas que eu costumo dizer é por que essa preocupação, por que esse tabu, por que essa polêmica com uma coisa que é mensageira. O que são nossos hormônios? São mensageiros que chegam nos órgãos-alvo e dizem para ele, por favor, funcione mais, por favor, funcione menos. Então, existem os hormônios que estimulam a tireoide, existem os hormônios que inibem a tireoide, existem os hormônios que estimulam o suprarrenal, que inibem o suprarrenal. Quando pensamos com isso, nós vamos ver que temos em nossas mãos substâncias que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida, sem pensar em excesso. Se nós temos um hipotireoidismo, temos que tomar algum hormônio que melhore a tireoide. Se nós temos um hipertireoidismo, temos que usar um hormônio que diminui a função tireoidiana. E isso salva a vida. Temos que pensar que todos os órgãos do nosso organismo têm receptores para isso. E se trabalharmos de uma maneira adequada e ética, os hormônios só podem nos ajudar. Que seria a forma bioidêntica? É porque quando começaram a se usar hormônios, os primeiros utilizados foram de testículo de cachorro, foram os hormônios de cavalos. Nossa. E até hoje muitos deles são utilizados. Como foram proibidos alguns hormônios, principalmente os anabólicos, que aumentam o metabolismo, começaram a se fazer hormônios sintéticos, equinos, bovinos, caprinos, que é terrível, né? Que não servem para humano. E muita gente usa isso na academia, porque o personal indicou, às vezes sem prescrição do médico, porque é modismo de academia e é super muito errado, frequente. é super perigoso, não é? É muito frequente o paciente me perguntar, doutor, mas eu posso usar hormônio de cavalo? Nossa. Eu falei, pode, só que você tem que comer ração de cavalo. Nossa. Ou você usa o hormônio humano e come comida humana. Nossa, e quais são as formas que a gente pode fazer uma reposição hormonal sem agredir a saúde? Uma forma com um embasamento médico, com base nos nossos exames? Via de regra, a maior parte dos hormônios não devem ser via oral. Certo. Tem de tópico, em creme, injetável, sublingual e os chamados chips, que são os implantes subdérmicos. Chip da beleza, certo? É um nome, óbvio que é um nome para apelar em marketing, que todos precisam, Um nome né? famoso, entre as famosas, inclusive. E hoje os chips, os implantes, podem ser de diversas substâncias. Você não tem só hormônios que vão fazer com que não tenha menstruação. Hoje tem hormônio para colocar em chip para tireoide, para suprarrenal, para diminuir a aromatização. E é a melhor forma contraceptiva ou não? Porque a gente sabe que o anticoncepcional virou um vilão agora, né? É, porque são estrógenos sintéticos, Certo. que aumentam não só vasinhos de pele, como o AVC. Óbvio, não estou dizendo que só vai causar isso, um dos efeitos colaterais. Mas nós temos outras formas que podemos utilizar. Os implantes, alguns deles sintetizados inclusive por brasileiros, como o implante de gestrinona, que foi sintetizado por um brasileiro famoso, que é o Dr. Elcimar Coutinho. Sim. E temos outros produtos. O Dilmirena, né, é um bom produto contraceptivo. Né? O Dil de cobre, que tem durabilidade de 10 anos, um custo-benefício ótimo. Então podemos usar vários como contraceptivos. O chip é uma das opções extraordinárias. Quais os benefícios do chip? O que eu ganho se eu colocar um chip da beleza, que seria o implante hormonal? O chip da beleza, que colocaram esse nome mais se referindo ao gestrinona, certo. É um produto que não tem estrógeno. Então, você tira os efeitos colaterais do estrógeno, existem outros, né? Sim. Mas ele estimula um pouco o metabolismo também. Ele tem um certo componente de melhora da absorção de proteína e também dá amenorreia, não tem menstruação. O paciente fica sem menstruar. Que não deixa de ser uma vantagem em vários casos. Maravilhoso, é muito vantajoso também. E as outras formas são em gel, reposição hormonal baseada no exame de sangue, é isso? Seria isso? Sempre, né? Sempre seguindo o perfil hormonal do paciente, do indivíduo. Bacana. Então, no caso da mulher, é muito bacana estar usando um chip hormonal, também fazendo uma reposição com gel. É uma série de fatores. São complementos importantes.
Ah, bacana. Obrigada, doutor. Agora eu quero perguntar para o doutor Bruno Salomão como é que isso funciona com os homens. Existe um implante hormonal masculino? Sim, existe implante que funciona da mesma maneira que o gel funciona. São implantes ou pellets que a gente chama de testosterona que são colocados subdérmicos que vão promover os mesmos efeitos que o gel de testosterona vai fazer ou que já é muito bem usado ou que o próprio o injetável também faria. Qual é a vantagem do pellet ou do chip, como a gente fala? É a homogeneicidade que o produto vai ter na sua absorção. Quando você usa um gel, você passa todo dia, que seja de manhã ou que seja à noite, mas tem que ser passado todo dia para manter uma continuidade da testosterona no seu organismo. Se você começa a falhar um dia, falha dois, viaja no final de semana e não coloca, vai ter picos de testosterona no seu organismo e vai perder os benefícios dessa reposição. A mesma coisa acontece com o injetável. O injetável também faz picos. Você faz a aplicação da testosterona, ela dá um pico, depois ela começa a cair, você começa a sentir todos os sintomas da queda dessa testosterona e por aí vai. Então, qual é a vantagem do chip? É isso, você coloca o chip subdérmico e ele vai liberando pequenas quantidades diárias de uma forma uniforme e sem ter picos, Isso você não vai ter as queixas da diminuição da testosterona que no homem são estressantes. O cara está super animado, o cara está super empolgado, o cara está malhando bem, o cara está com a rotina de vida bem, boa, está dormindo bem, de repente isso tudo começa a piorar. Acaba o ciclo, começa o mau humor, começa a e acontece aquela coisa da disfunção erétil, quando acaba um ciclo. Isso quando se usa a forma de anabolização, tá? Que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é melhorar a performance, é melhorar o dia a dia, melhorar a libido, melhorar o corpo, inclusive o corpo, tá? Ajuda na atividade física, ajuda na queima de gordura, melhora sono, qualidade de sono, melhora a disposição para trabalhar, tá? E melhora a parte sexual, que no caso é a área que eu trabalho diariamente, e a gente vê uma melhora muito maior na colocação, por exemplo, de um chip do que uma pessoa que usa um gel de testosterona por causa justamente desses picos de sobe e desce, tá? A vantagem do chip é isso, quando o paciente começa a sentir que está voltando a ter os sintomas de queda, a gente vai lá e coloca outro chip. Isso demora entre 4 a 6 meses, mas é uma coisa uniforme, não tem variações, o cara não acorda de um jeito e dorme de outro, então é bem constante. Essa é a vantagem, a grande vantagem de estar colocando o chip. E deixa eu perguntar para vocês, doutores, como é que funciona esse chip? Ele é absorvido pelo organismo? Quanto tempo dura? Sim, os primeiros chips, eles não eram absorvíveis, tá? Eles tinham a cápsula, depois de um certo período, essa cápsula tinha que ser retirada e colocada outra. Mas hoje não, eles são totalmente absorvíveis, um período de 4 a 6 meses, dependendo da massa corporal da pessoa, dependendo da quantidade de chips que são colocados, esse chip vai sendo absorvido com o tempo, e quando a gente percebe através dos exames que são pedidos e através das queixas do próprio paciente, dá para se perceber que o chip está acabando, essa dosagem de testosterona está diminuindo e é hora de ser colocado outro, então não precisa retirar, é só colocar outro chip. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês também, qualquer pessoa pode colocar? Uma mulher magrinha, por exemplo, quer ficar toda fortinha, ela pode entrar com chip, com a reposição? Como é que funciona? Na verdade, nós temos que pensar se a pessoa tem indicação ou não. Certo. Né? Antes de se pensar nas contraindicações, que vão ser específicas para cada indicação, se a pessoa tem indicação para fazer essa suplementação hormonal. Em teoria, qualquer pessoa que precise, sim. Sim. No caso do atleta, ele tem que dar um pouquinho mais de si, ele tem que ficar um pouquinho mais volumoso, um pouquinho mais forte, ele pode entrar com uma reposição controlada, é bacana, não é? Quando nós vamos pensar no chip, nós temos que pensar aí novamente na indicação. Existem chips, por exemplo, só para diminuir a formação de estrógeno, de hormônio feminino, que é chamado de aromatização. Então, um atleta que tenha facilidade de aromatização, sim, pode colocar um anti-aromatase. Que bacana, gente. Então, a gente teve uma aula sobre hormônios. Os hormônios são nossos amigos, não são vilões. Se bem usados, se acompanhados por médicos, como esses dois renomadíssimos médicos, aí sim a gente pode usar e fazer deles nossos aliados. Sempre deixando claro que tudo é guiado, tá, gente? Nada é solto. Ninguém chega e coloca um chip, ninguém chega e faz uma reposição hormonal sem ter controle. São
pedidos alguns exames, na verdade existe uma bateria de exames hormonais que são sempre pedidos e durante o curso do uso de qualquer hormônio que seja, são pedidos novamente para ver se está tudo correto, se não está acima, se não está abaixo, para que não tenha efeito colateral e que também não tenha efeito nenhum. Tá? A gente não quer também que a pessoa use alguma coisa que não tenha efeito nenhum, mas que também comece a se queixar de efeitos que possam a não ser os ideais para aquela pessoa. Tá? Então, exames no início, exames no meio, exames no final, é sempre assim que a gente faz, tá bom? E, doutor, eu gostaria de saber por que as pessoas demonizam tanto o uso do hormônio? Por que criou esse tabu todo? Eu acho que, assim como a evolução de todos os tratamentos médicos, existe também a evolução do uso dos hormônios. Quando se começaram a usar os hormônios, se usava mais os hormônios sintéticos. E ocorreu de se usar hormônios para reposição hormonal feminina, que aumentavam muito o índice de câncer, principalmente de câncer de mama. Nossa. Por isso é muito frequente nós vemos os pacientes falar, doutor, eu não posso usar hormônio. É muito frequente isso. Você não pode usar um hormônio? Qual? Nós não temos um hormônio, nem dois hormônios. Nós temos cerca de 22 mil hormônios. Uau! Então, às vezes, você não pode usar um ou dois, e os outros 21.998 podem. Então, tomar cuidado que essa tendência existia mais ou menos no achismo, como manga com leite mata, gema de ovo dá colesterol. Então, são as crendices. Exato. Então, ficou uma ideia. Hormônio faz mal? Depende do hormônio. Depende de como você usa ele. Se você né? tem um hipotireoidismo severo, você tem que usar hormônio tiroidiano. Sim. Se você tem um problema sério de diabetes, você tem que usar hormônio e insulina. E esses hormônios salvam a tua vida e não matam. Então, tomar muito cuidado com isso que existia. Por que tinha essa demonização? Se pensava sempre, o hormônio faz mal. Existe sim os hormônios que fazem mal. Existe aqueles prescritos em Faz academia, sem acompanhamento médico. Eu dou um médico. exemplo muito típico, parece que é absurdo, mas que eu digo assim, você ficou com sede, parou no Rio Tietê, tomou 1 litro de água do Rio Tietê, quase morreu. Conclusão, água faz mal. A água do Rio Tietê. E a água mineral? Faz bem. Uma água te salva a vida, outra água te dá vida. E a outra te mata. Então, tomar cuidado com os hormônios que são necessários para a tua sobrevida e os hormônios que podem abreviar a tua vida. Muito bacana a explicação, doutor. E você, doutor Bruno, o que você tem a dizer para concluir? Só para complementar, é por aí mesmo, tá, gente? A gente tem que entender que a diferença entre o remédio e o veneno pode estar simplesmente na dose, na quantidade que é ingerida também, tá? Então, o que era antigamente não é mais hoje. Os estudos vêm, a ciência vem, evolui e a gente percebe. Hoje, quando a gente se fala em longevidade, em qualidade de vida, não tem como não falar de hormônio, tá? O corpo da gente funciona com hormônio, é como se fosse a gasolina do carro. Então, se os hormônios não estiverem equilibrados, se não for uma gasolina boa, se você abastecer num posto ruim, o seu carro vai dar problema. A gente trabalha assim também. Se você estiver trabalhando com hormônios ruins, com qualidades ruins de produtos, você também não vai funcionar bem, tá? Então, é assim, hormônio é vida, hormônio é qualidade de vida, tá? Então, tudo isso já foi falado pelo Dr. Cressoni, a gente só tem a complementar assim, procure um ótimo especialista na área, tá? Uma pessoa que entenda, não tenham medo, tá? Uma pessoa que tenha consciência do que está fazendo, um médico responsável, não vai estar passando para você uma coisa que você não precise, tá? E nem vai ficar inventando historinha para você, tá bom? Só temos que pensar o seguinte, os exageros que causam os problemas, tá? Os exageros causam, a modinha causa problema, tá? O uso indiscriminado, a prescrição sem controle, aí sim mora o problema. Foi isso que causou essa demonização e não o uso consciente, o uso embasado em pesquisas, que a gente já tem inúmeras pesquisas hoje rodando em grandes trabalhos de médicos. Então, assim, não tenham medo, procurem qualidade de vida, procurem se alimentar direito e consertar o que tiver errado. Se tiver errado e precisar de um hormônio, tem que fazer hormônio. Como disse o doutor, vários hormônios estão disponíveis e daqui a uns anos, qualquer tipo de medicação vai estar disponível, inclusive em chip, como a gente estava falando aqui, tá? Então, assim, sem medo. O hormônio não é para ter medo.
Bom, gente, encerramos a matéria aqui com esses dois médicos maravilhosos que quebraram todos os tabus sobre os hormônios. Eles são os nossos amigos, jamais são vilões. E se inscreva no canal, deixa o seu like aqui e manda perguntinhas também e o que vocês querem ver para os próximos vídeos, quais são as dúvidas de vocês. Um super beijo da Dedé.